muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que ainda não teve coragem de levantar da cama, dá uma olhadinha como é que tá o céu lá fora, tá aí, ó. A gente está te brindando com imagens ao vivo da capital do sol, da nossa terra da luz. Hoje, 29 de novembro, daqui a pouquinho, em 5 minutinhos, é hora de começar a escolher, né? Escolher o seu candidato, botar lá o voto na urna. Bem-vindo! A cobertura especial da TV Verdes Mares que começa agora e segue até o fim da apuração. Nós vamos acompanhar então a movimentação durante todo o dia em Fortaleza e em Caucaia, as únicas cidades aqui do nosso estado que vão ter segundo turno. Fica com a gente então, vamos lá. É isso, aqui em Fortaleza, a gente já tem aqui os números para você no nosso telão. 1.821.382 eleitores estão aptos, podem ir às urnas hoje. Na cidade de Caucaia, são 222.128 eleitores que também podem escolher o prefeito da cidade, podem ir às urnas hoje. E faltam menos de 5 minutos, 4 minutinhos, estamos ao vivo, neste momento 6h56, 4 minutos para o início da votação, que também começa mais cedo nesse segundo turno, né? Assim como no primeiro, para evitar aglomerações. Por isso a gente vai agora a um dos maiores locais de votação da capital. O Alisson Ferreira está lá, está ao vivo e conta como é que está a movimentação nesse comecinho de manhã, hein, Alisson? Bom dia. Oi, Luiz. Bom dia para você, bom dia a todos que estavam acompanhando esse nosso programa voltado para as eleições em 2020. Você vai conseguir perceber logo aqui atrás de mim, nas imagens do Fábio Filho, que já tem uma movimentação de algumas pessoas que madrugaram, chegaram cedinho nesse local de votação onde nós estamos, que é a Universidade Estadual do Ceará. Vale lembrar que esse é o segundo local de maior movimentação em toda Fortaleza. Aqui mais de 10.600 pessoas estão aptas para votação, para participar desse momento da eleição. Logo que a nossa equipe chegou aqui, já conseguiu observar algumas pessoas chegando por volta das 5h30, 6 horas da manhã, gente que saiu cedo de casa, realmente madrugou. Já conversei com algumas pessoas dessas filas e eles disseram, os primeiros pelo menos, que como vão trabalhar mais tarde, preferiram vir mais cedo e também para evitar aquelas aglomerações. A gente vai dar mais uma olhada aqui, a gente está no bloco G para localizar nosso telespectador. Sessões aí da 37 a 41, nesse ponto onde nós estamos. Já é possível observar as pessoas aqui na porta dessas salas esperando para que eles tenham acesso ao local de votação. Uma das primeiras pessoas que eu conversei aqui é o seu Francisco. Ele diz que trabalha como modelista e aí teve que vir cedo. Ele mora aqui em Fortaleza para continuar o dia de trabalho mais tarde. Ele tem que trabalhar todos os dias e por isso veio bem cedinho. Outra pessoa que eu conversei veio lá de Quixadá. O título dele continua por aqui. Não conseguiu votar no primeiro turno, mas queria regularizar a situação nesse segundo. E por isso ele saiu de casa às 4 horas da manhã. A gente consegue observar também a movimentação de alguns mesários. O momento ficou até um pouco mais tenso aqui, porque a questão de 20 minutos, às 5h40, na verdade às 6h40, que eles conseguiram abrir essas portas e aí os mesários já estavam apreensivos. Mas tudo se regularizou para esse momento da votação e a gente fica nessa expectativa. Luiz? Com certeza, Alisson. Qualquer novidade é só chamar, tá? E aí, tem eleitor ainda com dúvida? É o seu caso? Pois a nossa equipe conversou com a coordenadora de eleições do TRE e traz agora as informações para ajudar você. Dia de separar documentos, caneta, máscara e sair para eleger o prefeito da sua cidade. Vou votar, vou exercer meu direito, eu acho que é válido. Votei no ano passado, vou votar agora. Não deixa de votar? Não deixo de votar. É importante? Acho que sim, que é uma cidadania. O aplicativo É-Título já está disponível para quem não está em seu domicílio eleitoral e quer justificar o voto, sem precisar ir a uma sessão. O serviço vai até às 5 da tarde. Quem não votou no primeiro turno pode vir às urnas, mesmo que ainda não tenha justificado. Lembrando que se você teve febre ou algum outro sintoma gripal nos últimos 14 dias, não deve sair de casa, mas deve apresentar um laudo médico no site ou aplicativo. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno é 14 de janeiro. Já quem não puder comparecer hoje, pode justificar até 28 de janeiro. Quem vai votar precisa ficar atento às regras.
propaganda eleitoral ela é proibida, tudo é considerado boca de urna e crime eleitoral. O eleitor ele pode manifestar-se pela sua intenção, interesse por candidatos, partido ou coligação, mas a manifestação ela tem que ser silenciosa e pode ser expressado através do uso de camisa, botões, adesivos, isso é permitido, mas a manifestação ela tem que ser silenciosa. As irregularidades e crimes eleitorais podem ser denunciados através do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, ou encaminhados diretamente ao Ministério Público. No dia da votação, os juízes eleitorais e os presidentes de sessão têm poder de polícia e podem tomar as providências necessárias caso identifiquem candidatos ou eleitores praticando ilegalidades. O número para fazer denúncias é o 190. Já para tirar dúvidas, o eleitor pode ligar para o 148, que vai funcionar até o fim da votação. Quem quiser, também pode acessar o portal Fato ou Boato do Tribunal Superior Eleitoral para checagem de informações. Para essa eleição de 2020, o TSE criou o projeto de checagem com várias agências para que elas, num projeto, possam informar o eleitor do que é verdade. Se for uma desinformação, essas agências elas entram em campo para informar o eleitor o que de fato é verdade. 7h01, começou o horário de votação, vamos ao vivo então com o Almir Gadelha, ele está acompanhando tudo em outro local de votação da capital, já mostramos a UES. Agora é com você, Almir, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia para todo mundo. Então, aqui já é o finalzinho da fila, as pessoas estão entrando nessa zona de votação que funciona nesse colégio aqui no Dionísio Torres. Interessante, viu, Luiz, é que a fila estava bem maior do que no primeiro turno, então as pessoas vieram cedinho, muitas pessoas idosas estavam aqui no começo da fila, lembrando que os idosos têm prioridade entre as 7 e 10 horas da noite. Um fato interessante que acontece em todas as votações é que na frente das zonas eleitorais está sempre essa sujeirada, candidatos que jogam aqui esses panfletos, esses adesivos. Vamos entrar aqui na sessão eleitoral, então, desse colégio, para mostrar um pouquinho da movimentação. Lembrando também que é interessante o seguinte, quando você estiver entrando aqui na zona de votação para fazer, então, cumprir o seu voto, né, para você votar, o que você deve fazer? Você deve trazer a sua caneta. Quem não tem a caneta, eles estão disponibilizando também o álcool em gel. Então, é importante para que as pessoas estejam cumprindo o distanciamento social, exatamente para que não haja problema com relação à contaminação. Todas as pessoas que vêm às zonas eleitorais, que vêm votar, elas têm que, obrigatoriamente, estarem de máscara. Não pode entrar na zona de votação se não tiver de máscara e entra uma pessoa por vez. Então, a votação começou agora há pouco, 7 horas em ponto. Diferente do primeiro turno, que atrasou 3 minutinhos, agora foram 7 horas em ponto. Abriu a zona eleitoral aqui desse colégio, aqui no Santo Inácio. Deixa eu mostrar aqui, ó, as pessoas estão na frente das zonas eleitorais, exatamente para poder fazer, então, a sua votação, cada pessoa procurando a sua zona eleitoral. Aqui funcionam várias zonas eleitorais com a marcação no chão. Olha só, deixa eu mostrar aqui a marcação no chão, exatamente para que as pessoas cumpram, então, o distanciamento social. Luiz, eu volto com você. Daqui a pouco a gente volta para dar mais informações. Já bem movimentado nesse local de votação, né? A gente sabe que tem gente que gosta de votar cedo e tem gente também que ainda vai trabalhar hoje, embora domingo, mas tem gente que trabalha também, votar para trabalhar. Muito obrigado, Almir, até já. E para garantir a tranquilidade nesse segundo turno, foi montado um esquema especial de segurança. Os militares estão atuando hoje em Fortaleza e em Caucaia. E em Caucaia, a cidade da região metropolitana, também recebeu reforço da Força Nacional. Todos esses agentes da Força Nacional continuam reforçando a segurança pública em Caucaia no segundo turno. O município tem o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. São mais de 220 mil pessoas aptas a ir às urnas nos 123 locais de votação. Os homens chegaram no dia 4 de novembro e permanecem no Ceará até a próxima terça-feira, 1º de dezembro. Depois da eleição no primeiro turno, já estamos trabalhando na rua com isso também de uma forma forte.
Em nossos planejamentos estratégicos, nós visualizamos alguns pontos, algumas situações que não foram cobertas no nosso planejamento anterior e que dessa vez nós vamos atuar de uma forma mais forte ainda. Além da Força Nacional, Caucaia também vai receber apoio de militares. Uma força-tarefa do Exército vai colocar 1.200 homens nas ruas para atuar no município e na capital. O envio desses agentes da Força Nacional e também do Exército Brasileiro tem como justificativas o histórico de conflitos em eleições anteriores e também a garantia da integridade física dos envolvidos no processo eleitoral, candidatos, servidores e eleitores. As tropas vão atuar não só no combate aos crimes eleitorais, mas em todo tipo de contravenção. Nós não temos ainda as estatísticas oficiais, mas o feedback que nós temos recebido de autoridades locais e da própria população nos nossos contatos diários com eles é de que a ação tem tido muito efeito, né? E assim vamos continuar até o último dia em que estivermos aqui. Já mostramos o comecinho de votação em Fortaleza com Alisson Ferreira, com o Almir Gadelha. Agora nós vamos para Caucaia. Quem está lá é o Isaac Macedo. A gente movimentando então a nossa equipe já nesse comecinho do horário de votação, não é, Isaac? Mostra como é que está a situação por aí. Um bom dia. Oi, Luiz. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Por enquanto, movimentação bem tranquila aqui no maior local de votação em Caucaia, que fica no conjunto Marechal Rondon. A gente está vendo aí, inclusive, olha só, os eleitores já formando fila. A gente percebe, inclusive, que nesse horário, né, que é destinado principalmente para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, a gente vê, então, muitos idosos por aqui já aproveitando esse horário. A gente lembra que Caucaia está no segundo turno para escolher entre a reeleição de Naomi Amorim, do PSD, ou então a candidatura de Vitor Valim, do PROS. Aqui em Caucaia estão aptos a votar 222.128 pessoas. No primeiro turno das eleições, no dia 15 de novembro, 85,15% desse eleitorado, portanto, participou da votação, participou do primeiro turno. E a gente lembra que não só essas pessoas do primeiro turno podem votar, mas todo o eleitorado de Caucaia pode sim participar desse segundo turno também. São 590 sessões eleitorais aqui em Caucaia, 123 locais de votação por aqui, e nesse colégio onde nós estamos agora, que é o maior local de votação do município, podem votar mais de 7.000 eleitores. Como a gente mostrou para vocês aí nas imagens do Paulo Alberto, a movimentação é sim muito tranquila. A gente acompanhou agora há pouco na reportagem da Fernanda Aires, né, sobre esse esquema de segurança que foi montado para Caucaia. Nós já conseguimos sim perceber no caminho aqui para essa escola, que fica no conjunto Marechal Rondon, a presença tanto do Exército como também da Força Nacional. São 100 homens da Força Nacional trabalhando aqui na cidade desde o dia 4 deste mês. Essa Força Nacional está atuando, portanto, desde o primeiro turno, justamente poucos dias depois, quando um candidato a vereador aqui do município acabou sendo assassinado. Então, a gente reforça que há sim uma segurança toda especial aqui para o município de Caucaia, e daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações daqui, acompanhando, portanto, viu, Luiz, esse segundo turno que já começou e começou tranquilo aqui no segundo maior município do Ceará. Volto com você. Combinado, então, é só chamar, tá? E por causa das eleições de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável por desrespeito a salvo-conduto. Segundo o TRE, essa regra é para garantia do direito do voto pelo maior número possível de pessoas, sem ameaças ou pressões indevidas. Rodou a animação, entrou essa música, já sabe a hora da previsão do tempo. Bárbara Sena, há quanto tempo? Matando saudade aqui com você. Como é que está o tempo hoje na capital e em Caucaia, locais do segundo turno? Bom dia. Bom dia, há quanto tempo mesmo? Obrigada aí, Luiz. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente tem uma tendência de ventos fortes em todo o estado, tá? Entre 20 a 36 km por hora, com rajadas que são aqueles ventos intensos de curta duração que podem chegar até 70 km por hora, tá? Isso incluindo aí tanto Fortaleza como Caucaia. Por exemplo, ontem aqui na capital atingiu 51 km por hora, rajadas de vento. E aí, por conta de áreas de instabilidade, a gente tem uma possibilidade de chuva. E aqui
no nosso litoral de Fortaleza, que pega também toda a região metropolitana, litoral do Pecém e no Cariri. Essa chuva aqui do litoral é no período da manhã, se acontecer, e no Cariri no período da noite. Uma chuvinha em alguns pontos apenas, chuvinha fraca e de intensidade aí, que não vai ficar mais forte se chover. A gente vai ver a previsão detalhada de Fortaleza e de Caucaia. Agora a gente tem a máxima aqui na capital que pode chegar aos 31 graus. Em Caucaia pode chegar aos 34, fica um pouquinho mais quente. Umidade aqui relativa do ar, a gente percebe que tem abaixo de 60%. Caucaia, a situação está um pouquinho pior, pode chegar aos 30%, principalmente no período da tarde. Fortaleza, 50%. A gente lembra que o ideal é acima de 60%, como temos aqui registros baixos. Vale aquele lembrete para a gente beber muita água hoje, se o pessoal for sair de casa no período da tarde, evitar a exposição ao sol ou tentar aí no máximo se proteger. Mais calor em Caucaia, o dia vai ser quente, né? Quente em Caucaia. Baixa umidade e temperatura mais elevada. Muito obrigado, viu, Bárbara? Obrigada, boa votação aí para você de casa e para você também mais tarde. Pra gente, daqui a pouquinho, né? Terminar aqui o nosso plantão e a gente vai lá votar. Bom, 230 mil passageiros devem usar hoje o serviço de transporte coletivo municipal em Fortaleza. Esse número é o maior do que a média, é maior do que a média dos domingos, justamente por conta da eleição. E para garantir mais tranquilidade aos usuários, um esquema especial foi montado. Os ônibus começaram a circular hoje às 5 da manhã, mas desde às 6, uma hora antes do início da votação, a frota começou a ser reforçada. Serão 850 veículos a mais até às 6 horas da noite, uma hora depois do fechamento das urnas. A distribuição é de acordo, né, com a quantidade, a demanda maior dos locais de votação que as pessoas vão se dirigir. A Avenida Silas Muguba, que é onde está localizada a UES, na Avenida Augusto Soares, né, que nós temos lá a Unifor, Santos Dumont, Dom Luiz, né, a Avenida Antônio Salles. Então, são esses locais de avenidas onde a gente sabe que a quantidade de pessoas vão se deslocar, porque fica a localização de colégios, de faculdades. Os passageiros vão poder circular nos corredores exclusivos de ônibus das avenidas Aguanambi e Bezerra de Menezes. E a Etufor alerta que a tarifa vai ser a social, R$ 3,00 a inteira e R$ 1,30 para os estudantes. 230 mil pessoas estão sendo esperadas nos ônibus no domingo, 60 mil a mais que um domingo comum. Por isso, as orientações para que todos evitem a contaminação do coronavírus. As pessoas podem sair mais cedo de casa, né? Para exatamente evitar a aglomeração, né? Aquela quantidade de pessoas maior dentro dos veículos. E é por isso que a gente coloca carro reserva, exatamente para evitar essa quantidade maior de pessoas dentro do coletivo. Para que no domingo os eleitores tenham melhor acesso aos locais de votação, a linha sul do Metrofor, que liga Fortaleza a Pacatuba, e a do VLT Parangaba Mucuripe também vão ser disponibilizadas. Vamos reforçar então essa informação que o André trouxe aí no finalzinho. Quem usar o VLT Parangaba Mucuripe não vai pagar nada, porque esse serviço ainda está naquela chamada operação assistida. Mas quem pegar a linha sul do Metrofor, que é aquela que vem de Maracanaú a Fortaleza, aí sim paga, tá? A tarifa é de R$ 3,60 a inteira e R$ 1,80 a meia. Já em relação aos ônibus, depois das 6 horas da noite, não haverá mais reforço, mas aí a frota continua circulando normalmente, como um domingo normal, digamos assim. Fortaleza não vai adotar a lei seca nas eleições de hoje, ou seja, não vai ter restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas. A decisão levou em conta a repercussão da bebida na cidade do interior, é isso mesmo, mais do que nas grandes cidades, além de como o álcool pode influenciar no ânimo dos eleitores. E o nosso portal de notícias também está com uma cobertura especial sobre essas eleições e vai acompanhar, claro, o resultado em tempo real. Por isso a gente vai conversar agora com Valdir Almeida. Não é isso, Valdir? Bom dia. É isso mesmo, viu, meu amigo Luiz? Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Desejar desde já uma boa votação a todos. Olha, pessoal, o G1 também está com a cobertura especial durante toda a votação desse segundo turno. E os eleitores de Fortaleza e Caucaia poderão acompanhar o resultado das urnas em tempo real. O Tribunal Superior Eleitoral deve começar a divulgar os dados a partir das 17 horas, logo que as urnas fecharem. Com isso, podem acompanhar em tempo real cada voto e ver, né, se o seu candidato está na frente ou não. Nesse sistema também é computado o total de votos, as abstenções e o percentual de votos brancos e nulos.
E ainda falando sobre toda essa apuração, o TSE informou que a divulgação desse segundo turno vai acontecer sem atrasos. No primeiro turno, um problema em um supercomputador, do órgão lá em Brasília causou a demora na divulgação dos resultados. O Tribunal Regional Eleitoral disse que o resultado final aqui no Ceará, o resultado depois de todas as urnas computadas, deve ser anunciado entre as 19 e as 19h30. Então fica aí o convite para você acompanhar todas as informações lá no nosso portal, o g1.globo.com/ce. Então é isso, Luiz? Fica aí nossa torcida para que ocorra tudo certo nessas eleições, meu amigo. E a promessa, então, de uma apuração mais rápida, mais célere nesse segundo turno, que você pode acompanhar tudo em tempo real no g1.com.br/ce. Muito obrigado, Valdir. E atenção para você, atenção aí, porque tem alguns serviços que funcionam e não funcionam hoje. Aqui no nosso telão a gente separou alguns. Olha só, o que é que abre hoje, nesse domingo de eleição? Supermercados, hospitais e UPAs, ainda bem, salas de vacinação. Sala de vacinação, atenção, porque só no posto de saúde Paulo Marcelo, no centro, em Messejana, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. E aí o que é que fecha? Bom, fecham as lojas dos shoppings e os bancos estarão fechados, Aí, atenção, então, porque as lojas do centro de Fortaleza estão fechando as portas, os bancos também não vão funcionar hoje. E já que é domingo, as transações bancárias podem ser feitas apenas pelos caixas eletrônicos. Fica a dica aí para você. Vamos voltar então ao vivo, a um local de votação. O Alisson Ferreira fala da UES, segundo maior local de votação em Fortaleza. Não é isso, Alisson? Como é que estão as coisas agora por aí? Exatamente, meu amigo. Aqui, pelo menos 10.600 pessoas estão aptas para esse processo de votação. A gente chegou aqui bem cedo, estava no bloco G, vimos agora para o bloco I, que fica bem próximo, e aqui a gente já consegue observar outras sessões. Você me perguntou sobre a movimentação, está começando a ficar mais intensa, viu? A gente já observa que essas filas ficam ali com 3, 4 pessoas em algumas salas, em algumas sessões, e a gente, claro, precisa pontuar sobre os protocolos de segurança, esses protocolos sanitários que estão sendo exigidos. Dá para observar que está todo mundo aqui de máscara. E esse controle vem sendo feito realmente nesse local de votação. É o segundo maior de Fortaleza. E por isso é importante que essas pessoas estejam aí preparadas, seguindo essa determinação. Vale lembrar também que você precisa trazer a documentação, ou aquele que a gente já conhece, aquele documento tradicional com foto, ou então título, que é o aplicativo. Isso você tinha que ter baixado esse aplicativo até ontem. Vale lembrar também que quem não fez a biometria está apto sim para votar também. Então não tem desculpa. Você pode chegar no seu local de votação, verifica se a sessão continua a mesma, porque algumas delas tiveram modificações. Agora há pouco eu tentei falar com o pessoal que faz parte do cartório aqui da UES para saber se alguma sessão teve problema ou teve um atraso maior. A gente lembra que aqui alguns mesários chegaram a reclamar para a nossa equipe de reportagem, que a votação se iniciaria às 7 horas da manhã, como aconteceu por aqui, mas eles estavam um pouco apreensivos, porque por volta das 6h40 algumas salas continuavam fechadas, ou seja, eles tiveram um tempo menor para que eles pudessem organizar tanto as urnas, fizesse a higienização necessária para receber o público. Mas o que a gente conseguiu observar em alguns desses blocos e também conversando com a população é que tudo seguiu normalmente. Algumas pessoas já fizeram a votação, já saíram daqui com aquele seu vale garantido, dizendo que eles participaram desse momento. Conversei com o senhor agora, que ele disse que participou do primeiro turno, fez questão de participar do segundo turno, mesmo num momento como esse de pandemia. E aí reforçou a máscara, o álcool em gel continua sendo distribuído. Ele, inclusive, saiu esfregando ali as mãos. A gente vem acompanhando essa movimentação por aqui. Qualquer novidade sobre urnas e muito mais, a gente passa para você, Luiz. Ok, Alisson, só reforçar até às 10 horas da manhã, atendimento prioritário para quem tem mais de 60 anos, está no grupo de risco, mas isso não quer dizer que quem tem mais de 60 anos não possa ir depois das 10 até as 5 horas da tarde para exercer o seu voto, para votar. Muito obrigado, Alisson. 7h18, o prefeito que foi eleito hoje já sabe como será a composição da Câmara de Vereadores, E para comentar esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares. Pois é, os vereadores que foram eleitos no primeiro turno, então o prefeito que foi eleito aí já sabe se vai ter maioria ou minoria na Câmara, Inácio? Bom dia. Pois é, Luiz, bom dia para você que está em casa e nos acompanha. Espero que todo mundo tenha uma votação bem tranquila hoje. Isso que você falou, Luiz, é importante.
Só para você que está em casa entender, todos os projetos do prefeito, dos dois candidatos aí que estão agora no segundo turno, que é o Sarto Nogueira do PDT e o Capitão Wagner do PROS, esses projetos que eles apresentaram para você agora na campanha eleitoral, eles vão depender, a maioria deles, pelo menos, vão depender da aprovação da Câmara Municipal. É exatamente por isso que a composição da Câmara, que o Luiz falou para a gente, é tão importante nesse momento. Eu lembro para você que a votação para vereador foi no primeiro turno e a composição que saiu da Câmara dos Vereadores foi a seguinte: a coligação do candidato Sarto Nogueira do PDT elegeu 25 vereadores e a coligação do candidato Capitão Wagner do PROS, 12 vereadores. A composição geral da Câmara de Fortaleza é feita por 43 parlamentares. No caso de eleição do candidato Sarto Nogueira do PDT, como ele formou já uma maioria na Câmara Municipal, a tarefa dele vai ser um pouco mais fácil, vamos dizer assim, em relação a formar essa base parlamentar. Já em relação a Capitão Wagner, como a coligação dele elegeu 12 parlamentares, ele terá que fazer um trabalho de articulação mais forte para tentar aprovar os seus projetos lá no Poder Legislativo. Há também vereadores que foram eleitos por outras coligações, e é aí onde está a grande negociação. No dia 1º de janeiro, o prefeito eleito hoje, ele vai tomar posse no exercício do mandato pelos próximos 4 anos e ele vai, neste dia já, Luiz, no dia 1º de janeiro, ter que formalizar a eleição do presidente da Câmara. O prefeito, obviamente, não participa diretamente disso, mas ele vai fazer essa articulação para formar essa base e também para eleger o novo presidente. Não, no caso de Sarto Nogueira ser eleito, não é porque ele fez uma maior bancada que ele também não vai ter dificuldade. Só para lembrar para você que atualmente o prefeito Roberto Cláudio ele tem aí entre 7 e 8 parlamentares de oposição lá na Câmara Municipal. O novo prefeito, mesmo que seja Sarto, que fez uma maior bancada, ele já vai enfrentar uma maior oposição, viu, Luiz? A gente já tem dito isso aqui. E esse será, da história recente, pelo menos da redemocratização, o período de transição mais curto. Exatamente, Luiz. Afinal de contas, o quê? Um mês só de período de transição, né? O prefeito eleito ele vai ter que se dividir em 2 pontos, entre formar a sua equipe de governo e também formar a sua base parlamentar. São dois processos diferentes e também muito importantes, complementares, eu diria, para o exercício do mandato. E exatamente por isso que essa informação da Câmara é muito importante neste momento, viu? E como é que vai ser a expectativa, então, para a apuração? Ontem eu estava ouvindo a coordenadora de eleições do TRE dizendo que dessa vez não haverá problema, né? Exatamente, Luiz. É exatamente isso que a gente espera. No primeiro turno, houve uma demora muito grande e eu explico para você como é que aconteceu. Nas eleições anteriores, o sistema, né, da Justiça Eleitoral funcionava da seguinte forma. Havia os boletins de urna em cada uma das sessões eleitorais e esse boletim de urna ele era repassado para o TRE e o TRE divulgava esses dados. Hoje não. O TRE que é local, né? Exatamente, só para explicar. aqui no TRE Ceará. Aqui no Ceará. Hoje não, esses dados eles são encaminhados para Brasília, que é para o Tribunal Superior Eleitoral, e de lá é feita essa contagem. Houve lentidão no sistema no primeiro turno e foi exatamente por isso que aconteceu essa demora. Eu até contei aqui no Bom Dia Ceará, depois do primeiro turno, que a gente voltou aos anos 90, em que primeiro o município sabia do resultado dos votos e depois o sistema geral contabilizava. Mas hoje a Justiça Eleitoral está prevendo que vai acontecer dentro da normalidade. Eu vou fazer aqui uma aposta, viu, Luiz, com você. Vamos lá. Eu acho que às 7h30 da noite a gente já vai ter a notícia do prefeito eleito em Fortaleza e também nas 57 cidades brasileiras que tem segundo turno, viu? É isso, a gente fica na expectativa acompanhando tudo aqui pelo Sistema Verdes Mares. Muito obrigado, viu, Inácio? Bom trabalho pra gente. Um abraço, bom voto a todo mundo. Obrigado. Vamos então para outro local de votação. Quem está acompanhando, quem está chamando é o Almir Gadelha. Como é que tá por aí, hein, Almir? Menos fila, pelo que eu estou vendo. Luiz, a votação aqui começou às 7 horas em ponto, mas tem pouquíssimas pessoas, quase não tem filas. Posso dizer até que não tem filas agora nessas 12 zonas eleitorais que funcionam aqui nesse colégio no Dionísio Torres. Aqui votam 4.909 eleitores. A maioria das pessoas que estavam aqui de manhã eram pessoas idosas, né, todas, mantendo. Almir, a gente está com dificuldade para ouvir você. A gente está ouvindo muito barulho, né? Enfim, a gente está com dificuldade de ouvir você. Daqui a pouquinho a gente tenta voltar, então, a ter contato com o Almir. Bom, e sempre, minha gente, quando chega a eleição, surge aquela dúvida de última hora, né? Cadê o meu título de eleitor? Acontece com você?
Bom, e o que é que eu preciso para levar na hora da votação, hein? Será que eu preciso justificar o meu voto? Pois calma, que tudo pode ser resolvido com um smartphone, um celularzinho com o aplicativo e-Título. Veja aí como funciona. Preencha seus dados pessoais e crie uma senha. Se você tiver feito a biometria, sua foto, informações pessoais e o local de votação vão aparecer. Neste caso, o aplicativo serve como documento para você levar no dia da votação. Caso não tenha feito a biometria, o eleitor precisa levar um documento de identificação com foto, como RG, CNH ou passaporte. Pelo aplicativo, também é possível verificar o local de votação de outras pessoas, expedir sua certidão de quitação eleitoral e fazer a justificativa de ausência. Para justificar, basta ir no campo Mais Opções, justificar a ausência e explicar o motivo. Preencha seu e-mail e envie. Bom, lembrando que o e-Título estava disponível para download, ou seja, para você baixar no celular, até ontem. Isso para evitar a lentidão no sistema, como aconteceu no primeiro turno. Se você não tiver baixado o aplicativo e precisar justificar o seu voto, é possível fazer isso chegando no local de votação mesmo, preenchendo aquela ficha, né? É isso. Vamos mais uma vez para Caucaia, então. O Isaac Macedo, ele está no maior local de votação da cidade. E aí, Isaac, quantas pessoas votam por aí? Reforça para a gente, o pessoal que está chegando agora, está despertando, ligando a TV e acompanhando a nossa cobertura aqui na Verdes Mares. Oi, Luiz. Olha, nesta escola, onde nós estamos agora no Conjunto Marechal Rondon, votam mais de 7 mil eleitores aqui da cidade de Caucaia. E olha que Caucaia tem mais de 200 mil eleitores, né? Mas justamente por ser o maior local de votação, a expectativa era de movimentação intensa, mas olha, a gente percebe filas praticamente inexistentes. Nessa seção aqui, ó, 347, 2 pessoas aguardam a vez para votar. Já na vizinha, 348, ninguém está na fila, a não ser o pessoal que está trabalhando aqui para trazer essa segurança, enfim, essa agilidade para os eleitores. Então, a gente percebe, ó, ao longo desse corredor, quase nenhum eleitor tentando votar aqui na cidade de Caucaia. A gente vê muito fiscal, a gente vê muito mesário, mas eleitor mesmo, olha, praticamente ninguém. A gente reforça que esse horário, segundo o TRE, o pessoal aqui garantindo a segurança em relação ao coronavírus, em relação à pandemia. A gente está acompanhando aqui como é que funciona esse protocolo, ó. O pessoal entra garantindo toda a segurança, enfim, então está um horário tranquilo para que as pessoas possam votar aqui no maior local de votação de Caucaia, praticamente fila nenhuma, mas a gente lembra, só para encerrar, que esse horário é destinado para as pessoas do grupo de risco, então vamos manter isso até às 10 horas da manhã, Luiz. Muito obrigado, Isaac, de Caucaia para Fortaleza. Vamos chamar de novo o Almir Gadelha, eu acho que a gente conseguiu já restabelecer o seu contato, Almir. Agora sim, Luiz. Então, nós estamos aqui nesse colégio onde votam 4.909 pessoas, são 12 zonas eleitorais, como eu falei aqui, ó. Quase não tem filas, a gente pode até falar que não tem filas nesse exato momento aqui nesse colégio. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, logo no início da manhã, eram idosos. Lembrando que os idosos têm prioridade para votar entre 7 e 10 horas da manhã. Não que as outras pessoas não possam, mas a prioridade são para as pessoas mais idosas. Todas devem trazer a sua máscara, porque se não trouxer a máscara, não pode entrar na zona eleitoral. Importante também, ó, que tem a marcação, deixa eu mostrar aqui no chão, ó, tem a marcação para que as pessoas elas fiquem no distanciamento social, para que elas não estejam próximas umas das outras. E também é importante lembrar que a pessoa deve trazer a sua caneta exatamente para não pegar na caneta que tem na zona eleitoral. Tem o álcool em gel aqui, mas é importante sempre se prevenir. Eu volto com você no estúdio, Luiz. Prevenção é a palavra. Muito obrigado, Almir. Bom, e o nosso Jornal Eleições 2020 fica por aqui. Lembrando que durante todo o dia a gente tem uma cobertura especial com boletins, flashes, tudo ao vivo, mostrando tudo sobre esse dia de votação. E na hora de votar, não esqueça de manter o protocolo de segurança que a gente falou aqui ao longo de toda essa manhã, esse comecinho de manhã, todos os cuidados para evitar a transmissão do coronavírus. Um bom voto, um bom domingo para você e a gente segue se vendo por aqui. TV Verdes Mares, Eleições 2020.